O sonho mais lindo é a gente estar assim, super equipada para fazer as atividades em casa, mas a grande verdade é que na correria nem sempre a gente se prepara direito. E aqui foram vários dias assim, de correria para tentar limpar os armários e conseguir guardar as louças e desocupar a cozinha de tantas caixas. A gente, quando veio visitar a casa, a gente percebeu que tinha um pozinho nos armários, mas a gente não sabia que pozinho era. A gente percebeu que não era de cupim, mas também a gente não soube identificar se seria um dano normal do armário pelo tempo de uso dele ou se isso era alguma outra praga. A gente, como gostou muito da casa, a gente não levou muito isso em consideração, mas durante a nossa mudança, né, e a arrumação da casa, a gente descobriu que a casa estava com infestação de broca, então não só os armários da cozinha, mas de alguns banheiros também, então a gente teve que preparar uma detetização em todos os armários antes de guardar as coisas. Eu nunca tinha feito detetização assim em armário, então eu fui pesquisando as possibilidades, como dava para contratar uma empresa que elas estavam cobrando absurdamente e não estavam me trazendo a segurança de que realmente iam resolver o problema. Então eu acho que essa é uma parte muito importante, né? Porque não é só a pessoa vir aqui e aplicar o produto, mas ela me garantir que vai dar certo. Como eu não estava conseguindo ter essa confiança, eu achei melhor eu mesma fazer. Pesquisei bem na internet e vi que muitas pessoas indicavam a querosene, então durante 3 dias eu insisti em detetizar os armários com querosene, mas eu achei péssimo. O cheiro era muito forte, o produto ele não rende, você tem que aplicar com seringa, porque o objetivo de detetizar os armários é você conseguir colocar produto em cada frestinha, em cada possível túnel das brocas ou do cupim, para que caso tenha algum ovo, alguma larva, você consiga matar. E a querosene é horrível para fazer isso. Eu tentei durante 3 dias e por fim eu desisti. Acabei buscando outro produto na internet e encontrei o Cotrine, que é um produto que você dilui ele na água e se você preparar certinho a diluição, usar os equipamentos de segurança certinho, você consegue ter um resultado tão bom quanto os produtos químicos existentes no mercado, e o bom do Cotrine é que eu posso usar ele na casa inteira, tanto para formiga, para barata, para aranha. Então foi um produto que eu achei sensacional. E o que eu não consegui em 3 dias com a querosene, eu consegui em 1 hora fazer isso com o Cotrine. Então eu consegui detetizar todos os armários, então isso foi muito bom, ponto positivo. Outra coisa que aconteceu durante essa detetização foi que estava muito bagunçada essa varandinha dos fundos. Toda hora caía folhas do teto porque o forro estava muito sujo, estava com muitos restos de folhas e galhos antigos. Então eu achei melhor acabar desocupando essa área. Então eu removi todo o forro, tirei toda a sujeira que estava presa no telhado, removi aquela escrivaninha também que ela estava detonada de cupim. Então até pensei em restaurar, mas seria uma restauração muito trabalhosa e eu achei melhor descartar mesmo porque eu não ia fazer tanta questão assim daquele móvel, não ia combinar tanto com o que eu já tinha ou com o que eu pretendia fazer na casa. Então eu consegui limpar toda essa área e voltar o foco para a detetização dos armários. Como você pode ver nas imagens, todos esses furinhos a gente precisa colocar produto para ter certeza que a detetização vai dar certo. E não é só colocar uma vez, mas é você colocar e ter certeza que a madeira absorveu bem esse inseticida e que você conseguiu ter um bom resultado. Como no meu caso as portas eram muito grandes, eu acabei aplicando elas assim, em pezinha mesmo, e fui reaplicando uma segunda vez. Mas se você tiver um móvel menor, você pode embrulhar ele em um saco plástico, deixar por uns 2, 3 dias e depois você deixar sem o saco plástico para, né, evaporar, para a madeira respirar e aí você conseguir fazer a higienização. Então eu acabei empilhando assim todas as portas e prateleiras dos armários, apliquei. Passou uns minutos, eu reapliquei porque sobrou produto. Então, assim, rendeu bastante. Eu fiz poucos ml, eu tive um rendimento muito bom. Então, adorei esse Quatrine, super recomendo. E achei bem melhor em questão de cheiro, em questão de aplicação, em questão de eficiência, em questão de valor também. Então, eu fiquei bem feliz. E depois de mais de uma semana detetizando os armários, foi hora de voltar com algumas peças que eu já consegui inserir nos armários e começar a organização.
Então, primeiro foi as prateleiras da parte de baixo, né? Como a parte de baixo é um armário todo revestido em azulejo, então foi fácil fazer a limpeza, limpar as prateleiras e colocar tudo no lugar para guardar algumas coisas. Depois as gavetas e assim aos pouquinhos eu fui seguindo. Eu acho que essa é o grande segredo das mudanças na nossa vida. A gente tem que saber fazer as coisas com calma. Não adianta a gente querer se forçar a fazer tudo rápido, porque às vezes não dá e tá tudo bem. Faz um pouquinho a cada dia, da forma que der. Se tiver que ajustar alguma coisa, ajusta, sem ficar se martirizando, se punindo porque tá fazendo errado ou tá fazendo devagar. Eu acho que essa mudança, eu dei muito valor a isso, sabe? Dá tempo às coisas, dá tempo a mim mesma, o tempo de descansar, o tempo de trabalhar, o tempo de atender os meus pacientes, o tempo de só relaxar com meu marido, o tempo de organizar algum espaço. Então, foi um grande exercício de respeitar o tempo das coisas, e eu acho que é um grande exercício que eu deixo para você também. Não importa a mudança que você esteja fazendo, seja de uma casa para outra, seja de um trabalho para outro, seja de um relacionamento. Respeite o tempo das coisas, aprenda a encontrar esse tempo. Depois da parte de baixo dos armários organizados, foi hora de focar na arrumação de cima. Os armários de cima, eles eram pintados, eles eram todos de madeira, a parte interna, e pintados, só que com uma tinta bem antiga que já estava descascando. E eu não queria ter o trabalho de guardar toda a louça e depois ter que tirar para reformar, então eu achei melhor fazer uma coisa só. Esse armário de baixo, ele tem um tamanho diferente dos armários de cima, ele é mais estreito. Então ele não cabia um copo, ele não cabia uma taça, mas também não cabia um prato. Eu achei uma parte assim meio... eu não entendi muito bem o que se guardava aí. Então eu achei melhor tirar a prateleira, tirar as portas, fazer um nicho mesmo aberto para colocar taça, algum outro enfeite, para ser uma coisa mais decorativa. E eu acho que foi maravilhoso ter pensado nisso, porque ficou bem bonito, deixou a cozinha mais leve também, sem tantas portas e tantos armários grandes. Os armários, eles vão até o teto, eles são muito grandões, então ele traz uma brutalidade para a cozinha. Deixar essa partezinha, né, de nicho aberta, eu achei que ficou assim muito melhor, trouxe uma leveza. Só que como era uma tinta muito antiga e muito grossa, eu precisei remover totalmente essa parte que fica aberta, porque eu queria um acabamento perfeito. Então eu tive que aplicar várias vezes o removedor de tinta e raspando aos poucos e deixando descansar aos poucos. A parte de cima foi um pouco mais fácil, porque como ela ia ficar fechada, foi só dar uma boa lixada na parte de cima e aplicar uma tinta esmalte compatível para conseguir ter o acabamento limpinho, branquinho, o armário renovadinho. Enquanto de baixo eu tive que fazer todo o processo de remoção de tinta para evitar que ficasse com aquele aspecto craquelado, sabe? Porque por mais que você passe a tinta ela não preenche as profundidades, então ia dar para ver que a tinta de baixo estava descascada e eu não queria esse efeito. Então por isso que eu tive esse trabalho no nicho. Removi totalmente a tinta para aplicar uma próxima tinta. Enquanto de cima não, foi só lixar, limpar e aplicar algumas demãos de tinta até ficar bem branquinho. Eu queria os armários branquinhos. Então esse é o processo. Foram vários dias assim, tá? Não foi uma coisa que eu fiz em um dia só. Então, um dia eu lixei, outro dia eu limpei, outro dia eu apliquei a primeira demão, às vezes deu para aplicar a segunda demão no mesmo dia, mas esse período que eu estava fazendo essa reforma, tava um clima muito úmido, tava uma época chuvosa, então às vezes eu só conseguia reaplicar uma segunda demão no dia seguinte, porque a tinta não secava, e aí é importante respeitar o tempo também dos produtos que você usa. Olha como respeitar o tempo é importante. Não só o seu, mas inclusive dos produtos que você usa. Mas já dá uma diferença, né? Uma tinta nos armários, na casa. Dá uma nova vida. Por isso que eu não queria guardar a louça nos armários sujos, não, porque estavam limpinhos, né? Mas não reformadas. Porque por mais que você limpe, parece esse aspecto de sujo, né? De desleixado. Então eu não quis, eu quis esperar, deixar as coisas na caixa mesmo.
e reformar todos os armários para fazer uma arrumação certa. Eu tive que pintar todas as portas e algumas prateleiras porque esse armário ele é de fórmica na parte externa, né? Então ele é de madeira compensado. Na parte externa é uma fórmica branca, mas na parte interna ele era pintado. E é muito bom você pintar por dois motivos. O primeiro porque, né, deixar ele todo branquinho como eu queria, ele tinha uma cor creme. E a segunda é porque todas aquelas frechinhas em que a broca abriu na madeira é importante você tampar. Então você precisa cobrir cada uma das frestas. Então a tinta ajuda muito nessa parte. Enquanto eu cuidava dos armários, meu marido foi remover algumas grades da casa. Essa casa tinha muitas grades na parte interna e na parte externa das janelas. Então, algumas grades da parte interna a gente removeu, como da sala de jantar, da cozinha. Em breve a gente deve tirar de alguns banheiros também, que a gente não vê necessidade de tanta grade. Como vocês podem ver, é uma janela de ferro basculante, né? Então ela não é tão fácil assim de arrombar. Então não tem necessidade de tantas grades. Eu usei tinta esmalte nesses armários. E aí você tem a opção de usar tinta esmalte à base d'água ou à base de solvente. Eu dei preferência para usar nesses armários de cima uma tinta à base d'água. Apesar da tinta de baixo ser uma tinta esmalte à base de solvente, como eu consegui lixar muito bem essa tinta antiga, eu consegui aplicar a tinta esmalte à base d'água sem ter problemas depois de descascar ou alguma coisa do tipo. Então ela conseguiu aderir muito bem e secou certinho, uniforme. Já no nicho de baixo, eu usei um stain, que é uma latinha que eu já tinha, então eu acabei aproveitando usando ela, que o stain, ele adere melhor na madeira, ele é mais absorvido, então ele cria uma película diferente, uma película mais natural, não tão grossa quanto a tinta esmalte. É um acabamento diferente, uma aplicação um pouco diferente também, mas aí é opcional. Eu acabei usando assim porque eu já tinha esses produtos, então eu aproveitei o que eu já tinha. E como a tinta solvente ela acaba tendo uma duração um pouco melhor, eu optei por deixar esse nicho com esse stain que, como vai botar a taça, às vezes pode estar molhada, às vezes pode respingar água, alguma coisa assim do tipo. Talvez dure um pouco mais, né? Tem uma qualidade melhor ao longo do tempo. Eu confesso que eu tenho mais armários do que louças para guardar. Muitos desses armários estão reformadinhos e estão assim, vazios, porque não tem muito o que guardar. Principalmente coisas do dia a dia, eu acabei optando por deixar nos armários de baixo, que fica mais fácil de pegar. Os de cima eu sempre vou estar refém da escada. Então eu acabei não preenchendo ainda todos os armários, então não tem como mostrar a arrumação, porque muitos ainda estão vazios. Mas olha como vai ficar o nicho. Tem espaço para muita coisa agora. Eu usei um removedor de tinta pastoso, que eu acho mais seguro de aplicar do que o líquido. E colocar esse plástico é uma forma de ajudar a não secar tão rápido. Enquanto o removedor estava lá nas últimas etapas, eu aproveitei para dar um trato nessa pedra mármore, que ela estava muito encardida. Ela está muito porosa e por conta disso ela acaba aderindo muita sujeira.
daqui a um tempo eu vou precisar contratar alguém para poder polir essa pedra e permeabilizá-la certinho, para evitar ficar usando produtos abrasivos, que quanto mais produto que você usa numa pedra natural, mais porosa ela fica, então não é o recomendado. Mas eu acabei fazendo isso para poder dar aquela limpeza, né? Porque era sujeira antiga, sujeira ainda dos outros moradores. Então eu acabei comprando esse produto que é de limpeza pesada, apliquei, deixei de molho, depois fui esfregando, fiz isso algumas vezes até chegar ao resultado que eu queria. Eu comecei a esfregar com uma escova normal de lavanderia, né, de roupa, mas eu não vi muito resultado. Depois eu acabei pegando uma escovinha de aço que meu marido tinha e aí sim eu consegui fazer toda a limpeza da pedra. Mas foi uma escovinha de aço, uma cerda um pouco mais maleável. Então eu fui esfregando e consegui fazendo a limpeza, principalmente dessa bordinha que empoça muita água. E aí eu consegui ter um resultado muito mais eficiente do que essa escova de plástico. É satisfatório ver essa tinta solta, né? É importante quando você aplicar o removedor de tinta você passar uma camada bem generosa, porque a tinta absorve esse produto e aí ela seca, então é bom você aplicar uma camada generosa para facilitar a remoção. Como eu não ia usar as portas, eu acabei tirando o trilho para não ficar me atrapalhando na hora da limpeza, de guardar algum item. Uma outra coisa que eu precisei fazer de manutenção foi remover todas essas placas antigas de Durapox. A pia estava vazando para o armário de baixo e eles usaram Durapox para tentar impedir esse vazamento. Eu sinceramente não sei porquê, mas eu tive que tirar muito Durapox das bordinhas e limpar bem, higienizar bem. Eu tive que usar um silicone para conseguir preencher bem essas frestas e evitar que continue o vazamento. E foi um silicone específico para aquário, que ele consegue durar bem embaixo da água, consegue ficar com menos manchas de fungo e não desgruda com tanta facilidade. Por algum motivo esse armário de baixo ele só tinha uma porta, eu não consegui achar a outra porta dele, então eu achei melhor tirar as duas, remover esse trilho velho e colocar uma cortininha por enquanto. Depois eu vejo se eu mantenho a cortininha ou se eu faço uma outra porta, mas por hora foi assim. Cuidar da limpeza e deixar o espaço funcional. É satisfatório ver tudo limpinho, né? Outra coisinha. Depois de remover toda a tinta, eu lixei bem para deixar a madeira bem lisinha.
para conseguir deixar um acabamento perfeito com a tinta. Então sempre é importante lixar bem as madeiras antes de aplicar novas tintas ou verniz. Foram vários dias aplicando esse produto. O stem ele tem um tempo de cura muito longo, então a cada demão precisa esperar 24 horas. E aí demorou bastante fazer essa aplicação, mas o resultado ficou muito bom. Olha ele finalizadinho. Agora é só curtir e aproveitar a cozinha. Obrigada por assistir mais um vídeo. Até o próximo.